Amém, amém. Bom dia a todos, graça e paz. Nós estamos felizes, né? Porque vamos cultuar ao Senhor nessa manhã. Eu sei que hoje é um dia muito especial e eu acordei com um sentimento no meu coração. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos nele, amém? Amém, aleluia. Hoje eu acordei com um verso na minha cabeça de um hino, que não acordei já pensando nele. Porque ele vive, posso crer no amanhã, amém? Porque ele vive, temor não há, glória a Deus. E logo de manhã já acordei com isso na minha cabeça. Eu falei, nossa, hoje é domingo, hoje é o dia da ressurreição, é o dia, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos muito felizes, porque a vitória do Senhor é a nossa vitória, amém? A vitória de Jesus é a vitória da igreja, é a minha vitória, é a sua vitória, é a vitória de todos nós, aleluia. A morte não pôde detê-lo, não pôde contê-lo, e ele ressuscitou e vive está para todo sempre. Isso é o motivo de nós nos alegrarmos nessa manhã, amém? Nos alegrarmos desse dia e exaltarmos ao Senhor, glorificarmos o nome dEle, bendizermos o nome dEle, dizer que nós o amamos, dizer que Ele é santo, dizer que nós somos gratos pela redenção, pela salvação, pela vitória dEle na cruz, amém? E para nós iniciarmos o culto nessa manhã, nós gostaríamos de ler os Salmos de número 24. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelas mídias sociais, compartilhem o link deste culto, dessa live. Você que vai nos assistir mais tarde, à noite, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam estar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, juntamente conosco. Salmos de número 24, vai dizer assim: o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. E vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, amém? Aleluia, louvado seja Deus. O salmista está escrevendo os Salmos, né, 24, e eu quero crer pela fé que ele tem uma visão profética, uma revelação profética, né? Depois de todo o sofrimento de Jesus, depois de toda a obra consumada, o Senhor entrando triunfante, sendo aclamado, sendo reverenciado, sendo adorado, e ele exclama: quem é esse Rei da glória? Levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor poderoso, vencedor, amém? Vencedor, Jesus, esse é o Rei da glória, aleluia, glória a Deus. Nessa mesma expectativa, o meu coração e o coração de todo cristão tem que ter em mente que um dia nós também seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um dia a igreja triunfante, ou aqueles que já nos antecederam, né, que já estão com o Senhor, um dia cumprir essa jornada. E eu quero crer na minha mente, na minha concepção, nessa mesma visão escatológica, profética que Davi teve de Jesus entrando
é a mesma visão que os santos terão, sendo ali reverenciados pelos anjos, dizendo: entrai-vos, vinde, ó benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus! E nós seremos vencedores para todos sempre, reinaremos com Ele, diz a palavra, para todos sempre. Isso nos dá alegria, nos enche de paz, nos enche de conforto, nos enche de esperança, sabermos que Ele venceu e que nós também venceremos, que Ele está lá nos esperando para receber-nos de braços abertos e dizer: filhinho, valeu a pena, amém? Valeu a pena, Marcelo, valeu a pena, pastor Dário, valeu a pena, Sanderli, valeu a pena, aleluia. E seremos para todos sempre com o Senhor, amém? Oremos ao Senhor nessa manhã, clamemos pela presença dEle, digamos a Ele o quanto Ele é importante para nós, digamos a Ele o quanto Ele significa para nossas vidas. Senhor, nós entramos na Sua presença agora, com salmos exaltamos o Teu nome, com orações e súplicas clamamos pela Tua bondade, misericórdia e fidelidade nessa manhã, e louvaremos ao Teu nome, porque o Senhor é digno de ser adorado em todo o tempo. Senhor, nessa manhã nosso culto é racional, Senhor, ele não é sensitivo, porque nós não dependemos das emoções para Te adorar, Pai. Nós não dependemos das emoções para dizer que o Senhor é bom em todo o tempo. Nós não dependemos, Senhor, da nossa condição emocional para Te render graças, louvores e adoração, Pai, porque entendemos que o Senhor merece um culto, meu Pai, independente das circunstâncias, independente das minhas condições emocionais. O Senhor é digno de ser adorado, louvado, exaltado, glorificado. E nessa manhã, Senhor, juntamente, ó Deus, com os Teus servos, nós queremos prestar reverência ao Teu nome, louvor, adoração. Já dizemos que o Senhor vive, aleluia, é uma verdade irrefutável, meu Deus, a morte não pôde detê-lo, Senhor. Já dizemos que o Senhor está assentado no Seu alto e sublime trono, sendo adorado por anjos, sendo louvado, sendo reverenciado, meu Deus. Isso é uma verdade irrefutável, Senhor. Os céus manifestam a Sua glória, os céus dão testemunho da Sua vitória, meu Pai, e nós Te rendemos graças, louvores nessa manhã, porque o Senhor é bom em todo o tempo, ó meu Deus, porque a igreja não está sozinha, a igreja não está desamparada, a igreja, meu Deus, não ficou, ó meu Deus, aqui na terra sem uma direção. O Senhor disse: eu vou, mas enviarei o meu Espírito, Ele estará com vocês todos os dias, Ele será o guia, Ele será o consolo, Ele será o refrigério, Ele será a fortaleza em tempos de angústias e de adversidade. E o Senhor será adorado, o Senhor será louvado, o Senhor será glorificado a todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, até que Tu voltes, Senhor Jesus. Louvaremos o Teu nome, até que Tu voltes, Senhor Jesus, exaltaremos a Tua santidade, até que Tu voltes, Senhor Jesus, exaltaremos a Sua vitória na cruz, a Sua vitória sobre a morte, a Sua vitória sobre os principados, a Sua vitória sobre as potestades, a Sua vitória sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo. Nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor venceu. Nós somos mais do que vencedores, porque a Sua vitória é a nossa vitória, é a vitória da igreja, Pai. E nessa manhã, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Receba na glória, Pai, receba na eternidade a adoração dos Teus filhos, ó Deus, e que seja entronizado nesta manhã, Senhor, um trono de louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, porque és digno, és digno, és digno. Amém, amém, amém. Adoremos ao Senhor, amém? Adoremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Te louvamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Todo louvor, toda honra a Ti, ó Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Não há outro como o Senhor. Te exaltamos, Jesus, pois Tu és digno. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa alegria, 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 Tu
Aleluia,
nome, Senhor. Rendemos graças a Ti, Tu és santo, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Teu nome. Adore, irmãos, adore com tua família. Exalte esse Deus. Oh, te exaltamos, te adoramos, Senhor, pois Tu és o nosso Senhor, a nossa salvação, a nossa rocha eterna. Tu és a nossa rocha eterna, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.
Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, nós vamos nesse instante celebrarmos a nossa adoração a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? E a palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com os amados, ela está em 2 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso de número 6, e diz assim o apóstolo aos Coríntios, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Louvado seja Deus. E nós nessa manhã convido você também que está no seu lar para que juntamente conosco possamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Está aparecendo aí na sua tela as opções, as formas como você pode abençoar a obra do Senhor. Presencialmente aqui no salão de reunião nós temos o gasofilaço. Você pode estar trazendo a sua oferta aqui, colocando aqui através da transferência bancária. Temos aí a conta, agência, o Pix, tudo para sua comodidade, para que você possa estar abençoando a obra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua fidelidade, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, não tem faltado nada por causa da sua fidelidade, amém? E que você possa continuar nesse propósito no seu coração, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, para que façamos tudo isso com alegria, não por constrangimento e não por qualquer forma, é por alegria, por gratidão ao Senhor. Nós vamos orar nessa manhã, e em seguida você pode ter a liberdade de estar trazendo a sua oferta aqui, você pode estar fazendo a sua contribuição no seu lar também, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos louvar o teu nome, Senhor, por essa oportunidade que nos concede de louvarmos, de glorificarmos, de exaltarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, queremos desde já te agradecer pela tua fidelidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua mão estendida sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja, Pai. Nós queremos render louvores ao Senhor, Pai, porque em meio a tanta turbulência, meu Deus, ó meu Deus, as nossas necessidades da tua igreja, as necessidades dos teus filhos, ó Pai, têm sido supridas mediante a fidelidade, Senhor. Ó meu Deus, aquilo que foi semeado com alegria, que retorne, Senhor, quadruplicadamente, multiplicadamente sobre a vida dos teus filhos, porque é assim que a tua palavra, Senhor, nos fala, que o Senhor nos abençoa de uma forma abundante, ó meu Deus, e sobrenatural, que a bênção recaia sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, de cada um dos teus servos, ó Deus, que haja prosperidade nesse tempo, ó Deus, que portas de emprego sejam abertas, que a enfermidade seja repreendida, e que, meu Deus, em meio a tudo isso, possa nascer projetos, possa, meu Deus, ser concretizados sonhos, ó Deus, mediante a tua bênção sobre a vida dos teus servos. É que nós te pedimos, te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos ofertar ao Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus.
Aleluia, amém, queridos? Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Que Deus realmente abençoe a sua vida profundamente nesse dia maravilhoso que nós realmente nos encontramos. Deixa eu compartilhar com você alguns avisos que são importantes. Depois nós iniciaremos o momento da palavra. Primeiro aviso, queria que você prestasse atenção nisso. Segunda-feira nós temos reunião de oração. Nós terminamos a nossa campanha de 31 dias de oração às 10 horas da noite. Terminamos esse momento, mas a oração não terminou. Então nós estamos segunda-feira, amanhã, nós temos uma oração, um privilégio, eu já anunciei isso, juntamente com todas as igrejas unidas da MG. Nós criamos um dispositivo no WhatsApp chamado Sala de Oração. E é onde nós estaremos juntos lá, orando pelos pedidos, e então nós estaremos orando ali. Você vai receber o link lá no WhatsApp da Comunhão Ágape, e você pode entrar e todas as nossas igrejas ligadas, né, da MG, estaremos juntos orando. Né? E, inclusive, nessa semana estarei eu e o pastor Jefferson, lá de Brodowski, ministrando a palavra e orando junto com os demais irmãos. Semana passada foi o bispo Kelso juntamente com o pastor Jurandir, e toda semana é um pastor diferente que você vai ter o privilégio de ouvir e participar junto, tá bem? Então amanhã, segunda-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, sala de oração. Terça-feira, também às 22 horas, reunião das mulheres. Nós mudamos, tiramos das 20 horas e colocamos para as 22 horas, para as mulheres terem tempo de preparar sua janta, seu descanso, tranquilo. Então, 22 horas, a reunião das mulheres, lá pela Comunhão Cristã Ágape, pelo Facebook, pelo YouTube. Tá? Você pode participar, as irmãs aí. Os irmãos também podem acompanhar em casa, pelas redes sociais, ok? E lembrando que sexta-feira, quinta para sexta, nós temos a nossa oração da madrugada. Você pode participar também da oração da madrugada. Amém? E domingo próximo agora, nós teremos ceia do Senhor. Ceia do Senhor, domingo agora. Nós temos ceia, e quinta-feira você já pode, se você quiser, se você realmente domingo não puder estar presencialmente aqui, você pode passar na quinta-feira e pegar o seu kitzinho para levar para sua casa. Na quinta-feira, somente na quinta-feira. No domingo nós não vamos distribuir, e você vai ter que preparar lá na sua casa. Mas se você quiser pegar aqui, passe na quinta-feira, vai ter, até então, teremos culto normal, se nada mudar. Né, presencialmente e online, e eu creio que nada vai mudar, no nome de Jesus, temos orado por isso. Então vamos ter culto presencial e online. Então você passa aqui, você não puder, pastor, eu não posso ainda, sou do grupo de risco, não fui vacinado, então eu vou tomar em casa. Passe aqui e você receberá sua ceia, e você pode nos acompanhar pelo domingo pela manhã, amém? Deixa eu só compartilhar rapidamente, para nós irmos para a palavra, sobre essa decisão que foi deferida pelo ministro Caio Nunes Marques. Ele é ministro do STF, e um órgão chamado ANAJURI, ela impetrou o mandato de segurança, pedindo ao ministro a liberação dos cultos presenciais. Em primeiro momento, esse pedido foi pedido ao ministro Gilmar Mendes, que deu a relatoria desse processo para o ministro Caio. E ele acolheu o pedido da entidade e deferiu, ou seja, ele aceitou o pedido da reabertura imediata dos cultos presenciais. Sendo assim, todo e qualquer decreto fica nulo o decreto mediante uma lei federal. Fica nulo, ele não existe mais, porque existe uma lei superior, diretamente do STF, que também anteriormente tinha dado aos municípios e ao Estado o direito de decretar. Hoje, ele decide, o próprio STF, claro que de maneira monocrática, né? Um ministro fez isso, vai para o plenário do Supremo, e lá eles vão decidir. Por isso é uma liminar, amanhã pode ser mudado, ela é uma liminar que nesse final de semana e durante o tempo que o plenário do Supremo vai julgar, está autorizado
com caráter de urgência imediato a abertura dos cultos presenciais. Então nós podemos cultuar a Deus, existem as regras, 25% da capacidade do salão, regra sanitária que nós já seguimos de maneira rígida, e elas vão ser mais rígidas ainda. Depois, se você quiser, eu coloquei a liminar lá no grupo do WhatsApp, você leia, coloquei lá o que ele diz. Ele já se pronunciou sobre um governador que disse que não ia cumprir a lei. Ele já se pronunciou mais uma vez, dizendo que lei não se discute, lei se cumpre. Então, hoje, essa liminar é uma lei. E é uma vitória para a igreja do Senhor Jesus. Amém, querido? É uma vitória. O nosso interesse não é descumprir nenhuma regra ou nenhuma lei, em hipótese alguma, mas aquilo que é direito por si só precisa ser respeitado. Tanto por nós, quando cabe a nós respeitarmos as regras, quanto ao poder público e executivo, quanto também respeitar uma ordem suprema. Amém, queridos? Então, fica permitido os horários, os cultos presenciais, mas o horário de recolhimento ainda continua em vigência. Então, às 20 horas, por isso que nós estamos gravando, você vai assistir à noite, mas estamos gravando pela manhã, para não correr esse risco de você ser constrangido nas ruas, por mais que já exista um decreto presidencial dizendo que isso não pode acontecer. Porém, nós vamos nos cuidar. Amém? Entendido, queridos? Louvado seja Deus. Essa manhã é uma manhã especial, uma manhã onde todo mundo celebra a Páscoa, e às vezes com uma falta de entendimento sobre do que é realmente a Páscoa. E para nós cristãos, ela tem um significado profundo. Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa não é chocolate. Páscoa é redenção, é libertação. Nós fomos libertos pela obra de Jesus. Amém, querido? Não se deixe enganar por modismo ou consumismo por aí. A Páscoa para nós significa que Jesus um dia veio a essa terra, morreu naquela cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e juntamente com ele nós fomos ressuscitados, e ele nos deu a redenção, ele nos deu a santificação pelo seu nome, e por isso nós agora celebramos a sua morte, mas também a sua ressurreição. Isso é Páscoa. Isso tem que ser feito todos os dias, não é um dia. É por isso que nós celebramos a ceia. Ele diz: em memória de mim, por causa do sacrifício que eu fiz por causa de vocês. Amém? E eu quero compartilhar uma mensagem que Deus compartilhou no meu coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. E o tema dessa mensagem, eu preparei ela alguns meses atrás, e nós não tivemos a oportunidade de ministrá-la ainda, e eu quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem é: o que me define? Coloca a mão no teu coração, você que nos acompanha aí na sua casa, no conforto do seu lar, você que está aqui presencialmente, coloque a mão no teu coração e pergunte para você mesmo. E deixe o Espírito Santo trabalhar em você. E pergunte a você mesmo: o que define você? O que define a sua vida? O que define as suas atitudes? O que define quem você é? O que tem definido realmente quem você é? E essa pergunta é uma pergunta forte, e eu quero compartilhar algo com você. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 11, 12 e 13. De maneira introdutória, eu quero trazer essa meditação, e nós vamos decorrer na mensagem. Quero só usar esse texto como introdução. Diz assim no versículo 11: e ele veio. Ele quem, irmãos? Jesus. E ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus.
Vou ler novamente esse texto. E ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto o receberam, ele lhe deu o poder, o direito, a legitimidade de se tornarem filhos de Deus, porque o receberam, filhos de Deus. Ou seja, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque a tua vontade ela é perfeita. O Senhor é Deus soberano sobre as nossas vidas, e nós realmente nos prostramos diante do Senhor e declaramos realmente o teu poder operando sobre as nossas vidas de maneira poderosa, graciosa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todo o teu sacrifício feito por nós naquela cruz, por todo o sacrifício feito por cada um de nós, e nós te agradecemos. Por isso, nessa manhã, clamamos a ti, ó Deus, que realmente a tua santa e bendita palavra penetre profundamente nos nossos corações, ó Deus, preenchendo-nos, nos dando realmente um novo e vivo caminho para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E a grande pergunta que nós trazemos é: o que define você? O que define a sua vida? Interessante que muitas vezes nós ouvimos essa pergunta. Por muitas e muitas vezes nós ouvimos essa pergunta, e essa frase ela é muito citada nas nossas aulas. Quem estudou aí sabe, ela é muito citada nas nossas aulas de filosofia, com o objetivo de mexer com esse conceito de quem é você, que o define você. Ela é muito citada, essa frase, o que define a sua vida. Mas hoje, depois de um tempinho, de muito tempo pensando, eu percebo, queridos, que essa frase não é uma frase fácil de se responder de pronto. Essa frase não é uma frase simples de se responder de uma maneira rápida, pronta. Ela requer de nós raciocínio, pensamento, análise do que realmente define a nossa vida, quem realmente nós somos, ou o que realmente nós somos. E pensando nisso, eu entendo que realmente não é fácil de ser respondido. Muitos de nós, queridos, temos dificuldade de responder essa pergunta simples: quem é você? Muitos de nós temos muita dificuldade de definir de maneira clara quem nós somos. Se alguém nos perguntar quem é você, nós temos dificuldade de responder com maneira clara quem nós somos, porque muitas vezes muitas coisas estão distorcidas dentro do nosso coração. Temos muitas dificuldades de responder essa frase. Por quê? Porque as circunstâncias tentam forjar, queridos, uma imagem errada de quem realmente nós somos. As situações que vivemos, a nossa história, os acontecimentos da nossa vida, tenta forjar em nós a realidade, realmente mudar, distorcer a realidade de quem realmente nós somos. E isso tem implicado em muitas coisas. As circunstâncias, eu defini aqui, as circunstâncias tentam nos definir, tentam nos rotular e encaixar-nos dentro de um rótulo para definir a nossa vida. Corremos o risco de sermos definidos pelo aquilo que aconteceu no passado, ou daquilo que estamos vivendo no presente. Nós corremos um risco muito grande, Marcelo, de sermos definidos pelo aquilo que aconteceu na nossa história. Corremos o risco de definirmos a nossa vida por aquilo que passamos, por aquilo que vivemos, e esquecemos que quem realmente define a nossa vida. E interessante que eu coloquei alguns exemplos aqui. Corremos esse risco de sermos definidos pelo aquilo que aconteceu na nossa vida. Por exemplo, a moça que um dia foi traída, coloca-se um rótulo nela que aquela foi traída, então ela é definida como uma mulher traída, e se esquece de quem realmente ela é, aquela circunstância passa a ser um modelo ou exemplo de vida para aquela pessoa. Isso é um rótulo que acaba definindo aquela pessoa, mas realmente ela não é aquilo, ela viveu o momento daquela maneira. Ou a mesma coisa o homem. Outro exemplo que eu coloquei aqui, o rapaz gordinho,
da faculdade, da escola, que era chacota dos amigos, que sempre não era bom de esporte, ele era definido como aquilo. Como aquela definição, tenta rotular ele com aquela definição, e aquilo começa a ser agora um padrão, e agora ele não consegue mais viver uma vida a não ser naquele rótulo, naquela maneira, e na realidade ele não é aquilo. Ele pode até estar vivendo ou viveu aquilo, mas existe uma definição feita por Deus a respeito de cada pessoa, e nós não podemos viver pelos rótulos e pelas circunstâncias, não podemos definir a nossa vida pelos rótulos e pelas circunstâncias que nós vivemos, ou vivemos no passado, ou momentaneamente vivemos no presente. Outro exemplo é aquela garota que talvez foi abusada de alguém, e isso cai na notícia, olha, a menina abusada, e aquilo passa a ser um rótulo. Ou a pessoa teve uma vida pregressa no passado de bebida, de prostituição, e aquilo passa a ser um rótulo, e agora ela é definida como aquela pessoa a prostituta ou o alcoólatra, e aquilo vira a definição da sua vida. Todos esses rótulos, queridos, bagunçam a nossa mente e levam-nos a uma confusão. Será que esses rótulos realmente, ou essas circunstâncias, definem perfeitamente quem são essas pessoas? Será que aquilo que você viveu, ou aquilo que colocam em você como um rótulo, define você perfeitamente como você é, verdadeiramente, você que nos acompanha? Será que as circunstâncias da vida que você viveu, ou os rótulos pelas quedas que você tomou, pelas dificuldades que você viveu, definem você verdadeiramente como você é hoje, como Deus te vê hoje? Será que isso define quem nós somos? E eu digo para você que não, absolutamente não. Esses rótulos são péssimos relatos de quem você é. Esses circunstâncias que você viveu, que trouxeram rótulos, e nós temos uma tendência grandiosa, irmãos, de rotularmos as pessoas. De rotularmos, porque a pessoa viveu uma circunstância, nós aderimos a ela um rótulo. O que é um rótulo, querido? Pega uma garrafa, qualquer garrafa de vidro, sem nada nela, você olha para ela e ela não tem nada. Mas quando você pega um adesivo dizendo isso é refrigerante de laranja, ele foi feito assim. Quando você coloca esse adesivo na garrafa, você fez o que naquele momento? Você definiu o que tem dentro da garrafa. Nós somos uma garrafa e muitas vezes vivemos pelo rótulo que está externo da garrafa. E esses rótulos começam a definir a nossa vida. Somos uma garrafa que teve uma dificuldade financeira e colocam-se um rótulo, um falido. E aí a pessoa começa a viver como aquilo, com o rótulo daquilo. Mas absolutamente não é assim que Deus define alguém. Isso é uma característica humana, uma característica das pessoas. Será que é assim que Deus define? Na realidade, esses rótulos, esses conceitos, eles são péssimos, eles são terríveis, eles são destrutivos, eles trazem destruição na vida de pessoas e não devem proceder daqueles que conhecem a Deus, porque realmente aqueles que conhecem a Deus, eles são filhos de Deus, eles sabem que eles foram arrancados, eles foram definidos por Deus, e eles não podem mais levar adiante esse tipo de ação de rotular pessoas, de definir pessoas pelo passado dela e colocar um rótulo na vida de alguém porque ela viveu uma circunstância difícil ou não. Todos nós vivemos, irmãos, e pela graça de Deus, pelo amor de Deus, Deus tirou o rótulo do pecado, da destruição, da prostituição, da mentira, da bebedice, e colocou o rótulo em nós e o selo do Espírito Santo para marcar a nossa vida. Se existe um rótulo que é bom, é o rótulo de ser selado por Deus. E muitas vezes nós queremos tirar o rótulo que Deus colocou em nós de filhos. Por isso ele diz: aquele, pois, quando me recebeu, eu dei um rótulo a eles, eu dei um título a eles, ser filho de Deus. Então os rótulos do passado, as circunstâncias do passado não podem definir a sua vida em absoluto. Eles não podem. Eu demorei um tempo, queridos, para aprender o que definia a minha vida. O que definia a minha vida.
Mas hoje, se eu estivesse sentado com você em algum lugar, tomando um cafezinho de preferência, gostoso numa mesa, e a gente pudesse conversar, e você fizesse essa pergunta para mim, pastor, o que define você? O que define a sua vida? Eu saberia de maneira clara e muito bem definida responder de pronto para você quem eu sou hoje. E eu responderia, se você perguntasse para mim, quem é você, pastor? Eu diria para você, eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Isso é o que me define hoje. Eu sou um filho. E isso é o que tem que definir a sua vida hoje. Não os rótulos, não as circunstâncias, não os momentos que você viveu, mas a obra feita por Deus através de Jesus, que fez de você, de criatura, filho amado. Ele selou você, está escrito, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Deus fez isso. Deus fez isso. Jesus era só conhecido como o da Galileia. E quando ele sai do Rio Jordão, depois de batizado por João Batista, o que Deus faz? Deus dá a ele um título. Sabe qual era o título? Deus aparece em forma de pomba e diz o seguinte, todos ouvem a voz do Senhor, diz, eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. E aí ele começa o ministério dele com um título, Filho de Deus. Perguntaram para ele, tu és o Filho de Deus? Ele diz, tu está dizendo, eu não preciso dizer isso para você, eu não preciso confirmar para você. Quem precisa saber isso é você, as minhas obras me definem. As minhas obras me definem. Jesus tinha essa clareza. E eu demorei muito para entender quem realmente eu era. Os meus olhos, quando eu comecei a preencher isso aqui, eles se enchiam de lágrimas e de alegria, meu coração de alegria, escrevendo, eu sou filho de um pai maravilhoso. Coloca a mão no teu coração e diga assim, eu sou filho, filha de um pai maravilhoso, que me resgatou. Que resgatou a minha vida, que tirou os rótulos que foram colocados em mim pelo mundo, tirou os rótulos que foram depositados em mim pelas circunstâncias que eu vivi no passado. Ele tirou tudo isso de mim e colocou um título em mim agora como filho de Deus, como filho do Altíssimo. Eu sou filho de um Deus maravilhoso. Eu sou filho de um Deus poderoso, que me ama infinitamente e me define. Quem define a minha vida e a sua vida é Deus, irmãos, não é as pessoas, não é as circunstâncias, não são os momentos. Quem define a sua vida, desde antes de você ser uma substância sem forma ainda, Ele já definia a sua vida, porque Ele era seu Pai, Ele era o Deus da sua vida, o Deus poderoso. Ele define você. Não permita ninguém definir aquilo que você é. Você é filho. Você é filho de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Não há nada melhor do que ter essa certeza no coração. Quando nós temos essa certeza de quem realmente nós somos e quem define a nossa vida, nós não somos enganados. Nós deixamos de ser mendigos emocionais para sermos agora agentes de vitória na vida dos outros. E o que implica, e eu quero compartilhar para caminhar aqui, o que implica essa certeza na minha vida? Como que essas certezas elas trazem transformações na minha vida? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você. O que essa certeza traz? Primeiro, eu entendo que eu sou, quando eu entendo que é Deus que me define, eu compreendo que eu sou fruto, eu sou o resultado do amor de Deus. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que você é resultado do amor de Deus. Você é resultado do amor de Deus, não é um acaso, não é circunstâncias, não é momento, não é um erro da sua vida de existência, não. Você é resultado do amor de um Deus amoroso. 1 João capítulo 4, versículo 9, abre comigo aí por favor, ou ligue aí no seu celular. Diz assim, olha o que diz. 1 João, capítulo 4, verso 9, diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Nisso consiste o que, irmãos? O amor. Nisso consiste o amor. Olha, eu vou ler novamente, versículo 9,
foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como foi que Deus manifestou o seu amor entre nós? Ele vai falar agora. Entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. O amor consiste em entrega, em dar. Ele deu o seu Filho unigênito. A Bíblia diz, e nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos fazer isso aos outros. Quando nós entendemos quem somos e o que define a nossa vida, o que implica isso? Eu tenho entendimento que eu sou fruto, eu sou resultado do amor de Deus. Você e eu somos resultados do amor de Deus. Deus nos ama tão profundamente que deu o seu Filho por nós. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar. Por isso nós podemos celebrar a Páscoa hoje, amanhã, depois da manhã, nós podemos celebrar essa Páscoa, celebrando a vitória, porque Jesus morreu por nós. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 38. Abra comigo, por favor. Estou convicto de que nem a morte nem a vida. Paulo está falando para a igreja de Roma, ele diz, eu estou convicto, eu estou certo, que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem que existe hoje e o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira coisa que quando nós temos entendimento de quem nós somos, de quem é o nosso Deus, do que define a nossa vida, nós precisamos ter a consciência que nós somos resultados do amor profundo de Deus por nós. E é muito legal isso, queridos. É muito significativo isso. Assim como você é resultado do amor de Deus. Assim como você é resultado desse amor. Deus nos amou antes mesmo da nossa concepção. Deus nos planejou antes mesmo de nós termos nascido, existido como forma humana. Ele já nos amou, ele já sabia. Podemos acordar todos os dias tendo a certeza que somos filhos de um Deus que nos ama. E muitas pessoas têm vivido como se Deus não o amassem. Como se ele não fosse fruto do amor, como se ele fosse vítima do acaso, como se ele fosse vítima das circunstâncias, como que ele fosse o alvo de toda a desgraça, de toda a situação do mundo, como se ele não tivesse um pai amoroso que o ama, que o cuida dele. Irmãos, só o fato de você estar aqui hoje, vivo, respirando, tendo vida, saúde, significa que Deus o Deus de amor, está cuidando de você. Você é resultado dia após dia, desde o dia que você adentrou essa terra, ao resultado de um amor de Deus profundo, manifesto em Cristo por você, todos os dias. Você não pode deixar ninguém e nada roubar isso da tua mente, porque isso define você. Eu sou fruto do resultado do amor de um Deus poderoso. Irmãos, não é qualquer amor, não é amor de homem que passa, não é amor de pessoas que a circunstância paga, não. Paulo vai dizer assim, porventura existe alguma coisa humana, sobre-humana, que pode me arrancar do amor de Deus? Não existe. Porque o amor que ele está dizendo, não está dizendo um amor simples, está dizendo o amor ágape de Deus, incondicional, que nos ama profundamente. Deus não nos deixa de amar porque Ele sabe que um dia vamos errar. Ele continua nos amando. E Ele permite algumas coisas por amor para nos ensinar outras. É isso por causa do seu amor. Mas o que define a nossa vida, irmãos, é que eu sou o resultado do amor de Deus. Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou o resultado do passado, da minha história pregressa. E muitas pessoas não conseguem desaliançar, se desapegar das situações do passado da sua vida, e isso cria-se um rótulo, e ele não consegue viver o novo de Deus. Por quê? Porque ele não entendeu que quem define a vida dele é Deus, e o resultado disso é que ele é fruto de um amor de Deus, o amor de Deus expresso por nós. E eu posso todos os dias acordar com essa definição na minha vida.
E eu acordo todos os dias pela manhã e a primeira palavra que sai dos meus lábios é: Deus, muito obrigado, porque mais um dia está nascendo. Todos os dias, irmãos, antes de eu levantar da minha cama, a primeira palavra que eu digo: Senhor, muito obrigado, mais um dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar, são dias bons, outros dias são ruins, mas em todos eles eu sei que o Senhor me ama. Irmãos, são dias difíceis, são dias tranquilos, são dias terríveis, são dias de choro, são dias de lágrimas, são dias de riso, são dias de todo tipo de situações, mas em todas as circunstâncias eu sei que o meu Deus me ama profundamente, e o que define a minha vida não é a circunstância que eu vou viver, é o amor que eu entendo que Ele tem por mim. Eu sou filho, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Certa vez eu li em algum lugar, não me lembro aonde, não me lembrei na onde, mas eu lembro da leitura, que cada vez que eu reclamo do meu corpo ou do meu jeito, nós estamos dizendo a Deus que aquilo que Ele fez não é bom. E isso é interessante porque nós, quando não sabemos quem somos, não temos uma definição clara do Deus perfeito que nos criou, nós temos a tendência de reclamar do nosso biotipo. Olha, está na natureza humana essa insatisfação. A mulher tem cabelo preto, quer ficar loiro. A que está loira quer ficar preto. A que está preto quer ficar azul. A que está azul quer ficar rosa. A que está crespo quer alisar. A que está liso quer ficar crespo. Não é verdade? E assim o homem, se ele tem o nariz que nem o meu, quer fazer nariz fininho. Se ele tem lábio igual o meu, quer fazer lábio fininho. Quem tem lábio fininho quer fazer lábio grandão. Quem está gordinho quer emagrecer. Quem está magrinho quer engordar. É uma insatisfação terrível. É algo diário que consome a nossa vida. E eu entendi alguma coisa. É claro, irmãos, que eu e você precisamos nos cuidar, precisamos nos valorizar, precisamos realmente ficar bem, mas não é esse tipo de coisa que define a sua vida. Não é isso que define você. Se você não tem aquilo, o biotipo que você acha que é o melhor, continue louvando a Deus, porque quem fez isso foi Deus. Quando eu acho que uma coisa não está errada, eu tenho que reclamar para o fabricante. Como que eu vou reclamar para Deus sabendo que Ele fez a melhor coisa em mim? Ele fez a melhor obra. Quando eu reclamo, que eu não concordo com o jeito que eu sou, do meu lábio, do meu cabelo, da cor dos meus olhos, Pai, eu queria ter olhos azuis. O Senhor deu olho azul para tanta gente, por que o Senhor não deu olho azul para mim? Nem combina, né, irmãos? Fica até feio. Não combina. Olhos pretos que nem jabuticaba fica melhor para mim do que olho azul. Olha, ia ficar horrível. Não que eu não gostasse, mas, né? Então Deus sabe o que faz, então eu não vou reclamar desse tipo de coisa. Eu vou me cuidar, vou fazer o que tenho que fazer, mas não é isso que vai definir minha vida, não é isso que vai consumir. O meu ser, eu sou fruto de um Deus amoroso, perfeito. E quando eu começo a reclamar, eu estou dizendo para Deus que Ele errou quando Ele fez algo, quando Ele fez a minha vida. Uma coisa é eu desleixar-me do templo do Espírito que sou eu, e depois reclamar para Deus de como eu estou. Isso é uma complicação. Sabe o que fez eu emagrecer Sabe o que fez, irmãos? Eu vou contar para vocês o que fez. Eu pesava 183 quilos. Hoje eu estou com 104, graças a Deus. Eu não saí dos 3 dígitos ainda, Marcelo, mas eu vou sair. Em nome de Jesus. Eu vou sair desses 3 dígitos que não sai da minha vida faz anos. Mas um dia, irmãos, você quer ver como que você está? Olha no espelho de lado. Você que nos ouve, faz um desafio. Pega um espelho grande na tua casa, para do lado dele, de lado e olha. Não olha de frente não, que de frente ele engana. Mas para de lado assim, ó. Eu parei num espelho, tinha um espelho grande em casa. Na hora que eu olhei de lado, eu falei, meu misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Falei, eu preciso tomar uma providência nisso. Isso não é templo do Espírito Santo, isso é uma mansão celestial. Isso não é uma casa, não. Isso é um mausoléu de coisa terrível. Isso é um condomínio completo.
vazio. Falei, não. E eu, a partir daquele dia, entendi que eu precisava mudar. E comecei a correr atrás. Uma diabetes terrível, uma pressão terrível. Chegou a 22 a minha pressão já, irmãos. E eu disse, eu vou mudar. E aí eu mudei. E agora eu me cuido. E eu precisava mudar. Mas isso não me definia, eu sabia quem era, mas estava errado aquilo. Não estava do jeito que Deus queria. Não foi assim que Deus me criou. Aquilo acarretava muitas coisas na minha vida. Entendeu? Aquilo era terrível. Será que chegou a hora de entendermos o que define a nossa vida é Deus e não as circunstâncias? Deus nos criou e nos aprovou. Deus nos criou e nos aprovou. Ele disse, é muito bom. Você tem a aprovação do Imetro Celestial. Ele aprovou você, é muito bom. Não se deixe levar pelas circunstâncias da vida que definem você. Seja definido por Deus. Tenha a consciência. Primeira coisa que você tem que entender. Eu sou fruto, eu sou resultado de um Deus de amor. Irmãos, a Bíblia diz que esse amor eu não merecia. E não foi eu que amei a Ele, foi Ele que me amou. Então eu sou resultado desse amor. E a primeira coisa que define a minha vida, quando eu tenho esse entendimento de quem me define, de quem eu sou, é que eu sou resultado. Eu entendo que eu sou resultado desse amor. A palavra de Deus diz claramente que Deus se preocupou nos mínimos detalhes. Leia comigo, por favor, Salmo de 139, versículo 13. Olha como Deus é magnífico. Salmo 139, liga aí no seu celular rapidinho. 139, ou abra sua Bíblia, versículo 13. Diz assim, olha. Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito do modo tão extraordinário. Suas obras são maravilhosas, e disto eu me sinto muito bem. Tu me observaras quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles já havia existido. Querido, nós somos resultado de um Deus amoroso, um Deus detalhista. Antes mesmo de você nascer, a Bíblia diz que todos os teus dias estavam escritos. Antes mesmo dos meus olhinhos abrirem ainda no ventre da minha santa mãezinha, Ele já sabia, Ele já me via. Antes de eu próprio me ver, a minha mãe me vê, o meu pai me vê, o meu Deus me via. O teu Deus te via. Ele já sabia quem você era, Ele já definia a sua vida, Ele já tinha a tua história escrita no seu livro. E aí a gente nasce, a gente permite ser conduzido pelos rótulos, pelas circunstâncias da vida. A gente esquece quem nos define, quem nós somos, quem é o nosso Deus, que nos conhece detalhadamente todos os dias. E a gente vive uma vida miserável emocionalmente, porque nós permitimos essas definições. E aí nós nos tornamos mendigos emocionais, dependendo das pessoas para tudo. Se a pessoa não der um tchau para mim, eu fico magoado. Se a pessoa não falar um alô, eu fico entristecido. Isso, irmão, sabe como chama isso? Mendigar, um mendigo espiritual. Porque não sabe quem é o seu Deus. Ela não foi definida, ele não tem definição de Deus na sua vida. Quem é o seu Deus? Mas melhor do que o tchau do Marcelo, graça paz do Marcelo, é a aprovação de Deus na minha vida que me define. Eu encontrar o Marcelo, se ele não me falar nada para mim, e não vai mudar dentro de mim, porque eu já sei quem é. Ele pode passar por mim, eu passo por tanta gente, esqueço, não vejo. Irmão, já passo por cima de pessoas, depois que eu passei, a pessoa fala, pastor, eu falo, opa, deixa eu ver quem que é. De máscara, agora que está ficando mais difícil ainda. Mas o que define a minha vida, o que deve definir a sua vida, não está nos outros, está em Deus. Está em Deus. Eu não dependo dos aplausos, eu não dependo do tapinha nas costas de ninguém, eu dependo da aprovação de Deus, e eu já tenho ela. Antes mesmo de eu nascer, a Bíblia diz que Ele já definia a minha vida, Ele já me conhecia, Ele já escreveu os meus dias, Ele já me aprovou, Ele já disse sim, essa é coisa boa. No caminho a gente dá uma desvanecida, mas a Bíblia diz que o amor de Deus nos resgata através do Filho. Então o que define a nossa vida é o amor. Coloca a mão no teu coração, eu sou definido pelo amor.
Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele disse que aquilo que ele tinha criado era muito bom. Gênesis 1:31. Ele criou, ele disse que aquilo era muito bom. Isso significa, queridos, que Deus pensa em nós. Você consegue imaginar? Deus pensa em mim e você. Deus pensa em nós. Eu não quero exagerar ao dizer que nunca teremos crises com o que nós somos, da maneira que vivemos. Teremos sim, mas não é isso que vai definir a nossa vida. Amém, queridos? Não é isso. Segunda coisa que eu preciso, que quando eu tenho entendimento de quem eu sou, de quem me define, que implica na minha vida. Primeiro, eu passo a entender que eu sou fruto de um Deus amoroso. Segundo, eu fui criado por um Pai amoroso. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a obra de Deus por mim, o que Ele fez por mim, e o que me define hoje, não são mais as circunstâncias, não é mais o meu passado, não é mais a minha história, não é mais o que eu deixei de fazer, o que eu fiz, é Deus que me define, porque Ele lança fora o meu passado, Ele coloca em mim um novo e vivo caminho, que é Jesus, Ele me dá um novo destino, Ele define a minha vida, e eu entendo que eu sou fruto do seu amor, e agora eu entendo que eu fui criado por um Pai amoroso. Irmãos, isso é maravilhoso. Ter esse entendimento é fantástico, é maravilhoso, é animador. Todos os dias, quando eu acordo, eu lembro disso. Meu Pai está comigo, Ele é amoroso. Talvez você pode ter tido um pai, ou uma mãe, ou alguém que cuidou de você, que não tinha o amor que você merecia. Mas entenda uma coisa, você que nos acompanha, o teu Deus é um Pai amoroso. Ele é amoroso, presente, está com você, Ele te ouve, Ele cuida de você, Ele te ama profundamente, Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele está conosco. Olha comigo o que a Bíblia diz, Isaías 49, por favor, a minha versão é nova versão transformadora, está no celular aí, você pode colocar, nova versão transformadora, Isaías 49, versículo 15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode? Ele está fazendo uma pergunta. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Olha a comparação. Interessante que Deus faz essa comparação. Ele não faz com o homem. Pode o pai esquecer o filho que amamenta? Porque isso é uma exclusividade da mãe. O amor de mãe é diferente do amor de pai. E ele agora faz uma comparação. Porque um pai esquece de filho, gente. Um pai, ele ama diferente. A maneira de um pai amar é diferente de uma maneira que uma mãe ama. E os dois têm implicações positivas e negativas. Tem mãe que atrapalha, tem pai que também atrapalha. É ausente demais e atrapalha. Tem mãe que é presente demais e atrapalha. Mas ele faz uma comparação aqui. Pode a mãe, ele fica indignado, ele coloca um questionamento. Pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama? Que ainda está mamando no seu seio? Pode. Ele diz o seguinte, pode deixar de sentir amor pelo seu filho que deu à luz? Que nasceu dela mesmo? Ela vai deixar de amar esse filho? Mesmo que isso fosse possível, ele diz. Mesmo que isso fosse possível. Ele está abrindo um precedente de algo que é impossível, mesmo que isso fosse possível, que não é. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Mesmo que a mãe que colocou você no mundo se esqueça de você, desde de amar você, ele diz, não esqueço de você. Você está gravado nas palmas das minhas mãos. O teu nome está gravado, ele diz. Olha, acompanha comigo 1 João capítulo 3, abre aí, 1 João capítulo 3. Versículo 1, 3:1. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Ele diz, de fato nós somos filhos. Então o que define a nossa vida é que nós temos um Pai amoroso. O seu Pai, o seu Deus é um Deus amoroso. Nunca deixe o seu coração, escute-me por favor, deixe o teu coração acreditar em mentiras, que você não tem valor e que Deus não te ama.
Não permita o teu coração acreditar nisso. Não permita as circunstâncias ou até mesmo pessoas dizerem para você ou quererem colocar no teu coração que Deus não ama você, que Deus não tem amor pela sua vida. Não permita isso, porque isso é uma mentira, é uma inverdade. Deus, se tem uma coisa que Deus faz é amar os seus filhos. O apóstolo João diz isso. E muitos de nós vivemos uma vida distante, afastada, sofrendo, porque achamos que Deus não nos ama. Irmão, se tem uma coisa que Deus, do caráter de Deus é o seu amor, principalmente pelos seus filhos. Ele entregou o seu próprio filho, escute-me, por favor, você que nos ouve, ele entregou o seu próprio filho por amor de você e de mim. No texto que nós lemos, ele diz em 1 João capítulo 1, ele diz que ele entregou o seu filho unigênito, o único que ele tinha, primogênito, primeiro, por amor de mim, de você. Quem de vocês, quem de nós faríamos isso? Pegaríamos o nosso filho, o único que nós temos, unigênito, o mais velho, o primeiro, entregássemos para morrer no lugar de quem a gente nem conhecesse, nem sabia quem era, e nem merecia aquilo, porque a Bíblia diz que nós não merecíamos, mas não é merecimento, é amor de Deus. Ele entrega o seu filho. Quem de nós? Jamais, só Deus, irmãos. Então não permita o teu coração acreditar em mentiras, mas o Pai sempre está comigo. Posso acordar pelas manhãs, entender e fazer as minhas orações sabendo que Deus está comigo, Ele está na minha vida, Ele está comigo todos os dias, Ele não abandona, Ele não desiste de nós, Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele nos ama amorosamente, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aprenda a entender que Deus cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. E a outra identidade, a outra implicação, quando eu tenho uma identidade definida, eu sei quem sou, é que eu entendo que jamais estou sozinho. Eu sei quem está comigo. Eu sei. Isaías 41, versículo 10. Deus dizendo para a nação de Israel, Ele diz assim: não tenha medo, estou com você. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, eu sou o seu Deus. Eu fortaleço e eu te ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Querido, Deus está contigo, porque Ele prometeu que está. E quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que define a minha vida, que Deus é quem define a minha vida, não é as circunstâncias, eu não fico sendo levado de vento, com os ventos das circunstâncias para lá e para cá. Eu estabeleço a minha vida firme, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei que eu sou fruto do amor, Ele é o meu Pai amoroso. Eu posso ter sido vivido em tantos lugares, abandonado pelo meu pai humano, não ter sido amado por Ele, mas eu fui amado pelo meu Deus. Ele me encontrou nos becos escuros da vida e Ele me amou tão profundamente. E agora Ele diz: além de te amar, eu vou estar com você todos os dias, eu estarei com você em todos os momentos, eu estarei contigo, eu te sustentarei. Não diga mais, não permita mais o teu coração dizer para você que você está sozinho no meio das situações que você vive porque Jesus está com você. Ele não desampara a sua vida. Deus é seu Pai e Ele está conosco. Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece as pessoas que estão à nossa volta, Ele conhece tudo. Ele conhece quando nós choramos, Ele conhece quando nós estamos tristes, Ele conhece tudo. Por quê, irmãos? Porque Ele está presente, Ele não está longe. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se Deus não estivesse conosco, como se nós não tivéssemos um companheiro presente sempre conosco todos os dias. Nós vivemos a nossa vida como se Deus estivesse longe de nós, não estivesse em nós, vivendo em nós. Eu falo com Deus às vezes em oração, eu e você, como se Deus estivesse longe. Não, perto está o Senhor. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o amam e o temem. Ele está perto,
Ele não está longe. Ele provou isso. Eu não tinha esse entendimento, eu passei a ter esse entendimento daqueles que o amam. Ele está perto. Quando ele vai socorrer Pedro, quando Pedro está afundando, a Bíblia diz que Pedro, no meio das circunstâncias, quando ele viu que a viola estava em caco, ele começa a gritar, não é isso que o texto diz? E Pedro começou a gritar. A Bíblia diz que Jesus só fez o quê? Estendeu a mão. Para Pedro, no meio das circunstâncias, Jesus estava longe, porque ele precisou gritar, mas Jesus estava pertinho. Jesus está perto, queridos. Jesus está em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ele prometeu, em Lucas capítulo 16, ele diz: eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês, eu estarei convosco até o fim. Eu vou ao Pai, não vos deixarei sozinho, enviarei a vocês um Consolador que me representará, e Ele estará com vocês até o último tempo. Ele vos revelará todas as coisas que vocês não sabem. Se tem uma coisa que nós não somos, é desamparados. Pois muitas pessoas, muitos cristãos, têm a síndrome da solidão platônica, da síndrome da solidão absoluta, é porque não conhecem o Deus presente, ou porque dependem das pessoas, porque se esquecem de quem é o seu Deus, e que Ele está presente. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu pude sentir a presença desse Deus perto de mim, cuidando de mim, socorrendo a minha vida, porque Ele não está longe. Quando eu oro, eu sei que Ele me ouve, porque Ele está perto. Perto está o Senhor. Quando eu coloco os meus joelhos no chão para orar, eu sinto a presença desse Deus, porque Ele está perto. Ele é meu Pai amoroso, Ele está comigo. Ele não me abandona. E muitas vezes, todas as circunstâncias da vida, querido, tentam nos convencer que não é assim. Nós achamos que Deus está longe, que Ele está visitando a vida do vizinho, a vida do pastor, a vida do outro. Mas não, comigo não, comigo é mais difícil. Não é, queridos. Se você está vivendo um momento difícil hoje, imagina se Deus não estivesse ao seu lado. Imagina se Deus não estivesse cuidando de você, o que seria. Imagina se Deus não estivesse como Ele diz que está, e a sua palavra garante que Ele está conosco, nos sustentando com a sua vitoriosa mão. Com a nossa vida, eu quero sempre agradar ao Senhor. Se Ele está comigo, eu quero agradá-lo. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar na sua presença. Recordo-me que li um livro do grande evangelista David Wilkerson. Recordo-me que ele fala sobre a dificuldade que muitas vezes enfrentava para orar. E aquele autor diz, mais ou menos assim: mesmo sem vontade de ajoelhar, ajoelhava diante do Pai, e Ele com seu amor me envolvia e mudava o meu coração. Mesmo sem vontade de clamar, eu clamava, e Deus ouvia minha oração e me honrava, porque Ele estava comigo. Irmãos, às vezes nós não temos vontade, mas quando nós nos apresentamos na presença do Pai, e Ele está conosco, Ele faz o extraordinário na nossa vida. Você precisa entender o que define a sua vida. O que define a tua vida é o que vai fazer você seguir adiante. Se a tua história pregressa, se a tua história passada, se a sua história que você viveu, os rótulos que foram colocados em você no passado, não forem arrancados, e Deus colocar o rótulo dele de filho de Deus, você receber isso e viver como um filho de Deus, a sua vida será definida pelas circunstâncias. E você realmente vai viver a vida medíocre que Deus não tem para nós. Medíocre é mediana, média. Na média, Deus tem o extraordinário, Deus tem o a mais. Mas você não pode se esquecer que quem define a sua vida não é as pessoas, não é as circunstâncias, não é o teu passado, não é o que as pessoas dizem de você. Escute-me, eu quero encerrar com isso. Não é o que as pessoas dizem a respeito de você o que define você, é o que Deus diz a respeito de você. E acontece que nós vivemos acreditando no que as pessoas dizem, o que as pessoas dizem tem mais importância do que o próprio Deus diz na sua palavra. O que a rede social diz de mim é mais importante do que a Bíblia diz para muitos. Se alguém fala alguma coisa de alguém no Facebook,
A pessoa acredita nisso de maneira poderosa e não acredita no que a Bíblia diz. Irmãos, Deus está conosco e isso define a nossa vida. A situação está difícil, Deus está comigo. Mas quem te garante isso? Ele disse que estava e Ele está comigo. Eu sinto a sua presença. Eu sou fruto de um Deus amoroso. Mas você está sofrendo situações? Sim, eu estou sofrendo dores, angústias, tristeza como os outros. Mas o meu Deus é um Deus amoroso. Se não fosse por Ele, eu não sei o que seria. Querido, entenda isso, que tem que definir a sua vida é aquilo que Deus pensa de você. O último texto que eu quero ler para você. Sua identidade deve ser baseada naquilo que Deus pensa de você. Por isso você precisa saber o que Deus pensa de você. E no livro de Isaías, capítulo 55, 8, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É isso que Deus pensa. Eu preciso entender o que Deus pensa de mim. Os pensamentos de Deus são maiores do que o meu. São mais fortes do que o meu, são mais elevados do que o meu. E isso tem que definir a minha vida. Ele me criou e Ele me ama. Ele está comigo. Ele tem um propósito na minha vida. Ele não me deixa. E por isso agora eu sou um cristão definido na minha história. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei a sua obra por mim, e ninguém vai roubar isso de mim. Nem céu, nem inferno, nem circunstância, nem nada. Qualquer coisa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu vou fazer uma propaganda, né? Tem que fazer. No Telecine tem lá, tem na internet, você pode baixar, chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. É o último filme. Irmãos, eu fiquei extremamente emocionado de ver a história que ele está contando para Lucas, narrando a sua história. E o final é ele colocando a cabeça para ser decapitado. E ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso: eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar a minha coroa, para me guardar até a última coisa. Eu sei quem tenho crido. Eu sei, viver para mim é bom, ele diz. Morrer é lucro. O meu Deus, eu estava terrivelmente perdido e Ele me achou. Irmãos, eu e você estavam terrivelmente perdidos e fomos achados, e fomos encontrados, e fomos salvos, e fomos regenerados, e fomos reconstruídos, e Ele nos ama, e Ele demonstra o seu amor todos os dias. Ele é um Pai amoroso. Se você por algum momento ficou sozinho, carente, é porque está faltando você entender esse amor profundo de Deus. Não tem um Deus mais carinhoso do que esse. Quando eu estou entristecido, eu não gosto muito de falar para as pessoas, porque eu entendo que elas não têm muito para resolver. Não que eu não fale, eu falo. Mas a primeira pessoa que eu digo é o Senhor: Deus, eu não estou bem hoje. Hoje eu estou assim. E automaticamente eu sinto no meu espírito o Senhor confortando a minha alma. Senhor, hoje eu não estou legal, eu estou entristecido. Estou por isso. Eu sinto no meu espírito esse amor de Pai envolvendo a minha vida. Eu não sei como você está, mas saiba, o teu Pai, o que define você, o que define a sua história, Ele ama você profundamente, a ponto de entregar o seu Filho por você. E se você clamar, Ele ouve a tua oração. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Queria te convidar. Eu não sei como você tem caminhado na sua história. Eu não sei como você tem caminhado na tua existência, mas eu quero dizer para você que Deus define a sua história, Deus define a sua vida. Ele define você, Ele define quem você é, não é as circunstâncias. Não permita que o momento que você viveu defina a sua história. Não deixe que um rótulo diga quem você é.
Não deixe que uma circunstância defina quem realmente você é, porque você é filho de Deus. Você precisa ter essa convicção, você é filho de Deus, você é filho do Senhor, e o Senhor está na sua vida, Ele está em você, o amor dEle define você. Deixe o amor de Deus definir você. Escute-me, meu irmão, minha irmã que está aí, deixe o amor de Deus definir você. Se você é filho, se você recebeu Ele, deixe o amor dEle definir a sua vida, porque o passado Ele já apagou, a sua história Ele já apagou, e hoje Ele quer definir a sua vida através do amor dEle. Você é filho amado, você é filha amada, você é amado e amada de Deus. O amor de Deus está em você através de Jesus. O passado Ele apaga, os rótulos Ele arranca, e Ele sela você como filho. Se tem um título que eu e você devemos buscar incessantemente, é sermos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Isso ninguém pode roubar de você. Jesus disse para Maria e para Marta, quando Ele chega na casa do seu irmão Lázaro, Maria senta aos seus pés, e ela agora está desfrutando daquele amor, ela está desfrutando daquela presença maravilhosa, ela está desfrutando da presença de Jesus, ela está ouvindo Ele, o coração dela está cheio de alegria, porque ela estava diante do Deus da sua vida. Marta também o amava, Marta também estava servindo, correndo de um lado para outro, e Jesus não critica isso quando ela está falando isso, mas quando ela chega até Jesus, diz: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sozinho, o Senhor não vai falar nada para Maria? Foi aí que Jesus falou. Marta deixou ser definida por aquilo que ela estava fazendo. Ela queria ser reconhecida por aquilo que ela estava fazendo. Jesus diz: Marta, Marta, por que andas tão ansiosa? Isso que você está fazendo pode roubarem de você, mas aquilo que Maria está recebendo, ninguém pode tirar dela. Maria estava desfrutando do amor. Desfrute do amor de Deus na sua vida. Não deixe nada roubar isso. Quando as situações vierem, saiba: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Vamos passar momentos difíceis? Vamos, mas o nosso Deus está conosco. Quando os momentos difíceis chegar, é para isso. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Aqui, Tu esteve comigo, Tu esteve com Daniel, Tu esteve com Josué, Tu esteve com José, em cavernas, em prisões. O Senhor está comigo, o Senhor prometeu, o Senhor não mente. E aí você vai sentir essa presença poderosa, porque isso é que define você, a confiança de saber que o teu Deus está na sua vida. Não é o medo do que está acontecendo, não é o assombro, não, é o Deus está comigo. Coloque a mão no teu coração. Senhor, Pai, nos ajude a entender que quem define a nossa vida é o Senhor, que quem define a nossa vida é a Tua presença, que quem define a nossa vida é o amor do Senhor por nós, é o Teu amor que nos define. Pai, não são os rótulos do passado, não são os meus erros do passado, não é aquilo que eu vivi no passado que define a minha vida diante do Senhor. O que define a minha vida é quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu Te recebo e sou filho, isso define a minha vida. E aí o Senhor arranca os rótulos, o Senhor arranca as identidades que foram colocadas, as frustrações, os medos, as angústias são arrancadas, e agora a definição de que eu sou filho de Deus me faz acreditar e confiar que o Senhor me ama, independentemente de qualquer circunstância que eu vivi. O Senhor me ama, Ele me ama, e quando eu entendo que Ele me ama, eu mudo de vida, eu transformo a minha vida, e eu entendo que o Senhor é meu Pai amoroso, Paizinho amado. Irmãos, eu sinto que Deus quer demonstrar esse carinho, esse amor a muitos, mas por muitas circunstâncias, medos, muitos não permitem que ele se aproxime da maneira que Ele quer, e muitos já têm na sua mente uma mentira que Deus não ama, que Deus não vai fazer, que Deus está longe. Isso não é verdade. Ele é um Deus pessoal, Deus presente, é Emmanuel, presente sempre está conosco.
E Ele está conosco. Ele está com você aí na sua casa. Ele está aí com você na sua família. Ele está com você, com aquelas pessoas, irmãos e irmãs que estão nos hospitais agora, famílias. Ele está lá cuidando, Ele está fortalecendo, Ele está derramando a sua presença, Ele está cuidando dos seus filhos. Por isso nós confiamos, não nos deixamos ser levados pelas circunstâncias, nós nos aproximamos e nos aconchegamos no Senhor, que é o nosso Deus, hoje e para todo sempre. Pai, muito obrigado por essa manhã, porque o Senhor é a nossa tranquilidade, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa força, e em Ti nós confiamos, e a Ti nós entregamos todo o nosso ser. Pai, muito obrigado. Enche o nosso coração com a Tua presença. Toca na vida do meu irmão que está na sua casa. Não permita nenhuma circunstância roubar dele a certeza e dela a certeza da obra feita pelo Senhor, da magnitude da sua obra, do seu amor, da sua presença, do teu carinho, ó Deus, do teu amparo, ó Deus, na vida de cada um, que cada um se sinta nessa hora preenchido, confortado, e que tudo aquilo que definia a nossa vida, que não fosse o Senhor, nós agora retiramos. Medos, muitos são definidos como pessoas medrosas, fracos, amargurados, entristecidos, deprimidos. Não, esses não são o título que o Senhor nos dá. Nós somos fortes, nós somos amados, nós somos vitoriosos, nós somos conquistadores. O Senhor está conosco, Ele está na presença, Ele está com a sua presença na nossa vida, e Ele seja louvado em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu domingo. Aproveite esse domingo, una-se com sua família, porque Deus está com vocês. Deus está com você. Reúna com seu lar, tenha comunhão, celebre, não só hoje, mas em todo o tempo, a morte e a ressurreição de Jesus, que é a nossa libertação. Isso é a Páscoa. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós somos livres. A libertação encontrou a nossa vida. Isso não é um dia, isso é todos os dias. Louvado seja o Senhor. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite e Deus esteja com você. Graça e paz, até quinta-feira, no nome de Jesus. Amém.